Eu quero trazer um recado de Deus para o seu coração nesta hora. Querido Rádio 20, nós sabemos que muitas pessoas têm tentado fazer a vontade de Deus, nós sabemos disso. Mas a pessoa fazer a vontade de Deus por conta própria não consegue, de maneira nenhuma. Ninguém jamais conseguirá fazer a vontade de Deus se não estiver com a presença do Espírito Santo de Deus. Quando tentamos fazer a vontade de Deus sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, fracassamos muitas vezes, meu querido. E aí não fazemos a vontade de Deus, fazemos a nossa própria vontade, a vontade do desejo nosso. Caímos em tentações. Mas, meu querido, eu quero dizer para você, hoje mais do que nunca, o inimigo das nossas almas tem tentado preencher nos dia a dia das pessoas com as coisas dos prazeres desse mundo. Nós sabemos que a internet é muito boa, a internet. Tem trazido muitas coisas boas, mas realmente tem tomado o tempo de muitas pessoas. As pessoas muitas vezes não têm tempo. A pessoa quando acorda não tem tempo nem de orar. Já vai olhando aí o WhatsApp, quem falou. Nós sabemos disso. Então é difícil buscar a presença de Deus com muitas coisas que o inimigo até tem colocado em disposição da gente. Mas, meu querido, para se tornar mais difícil, o homem tem que fazer a vontade do Pai. Eu sei que se torna difícil quando tantas coisas existem oferecendo. Mas a Bíblia Sagrada, ele dá um grande conselho para você nessa tarde. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformado com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não devemos viver conforme o mundo anda. Muitas pessoas estão vivendo conforme anda o mundo. Não é assim, minha querida. Nós precisamos saber que nós somos diferentes, nós somos cristãos. E a responsabilidade do cristão é fazer a vontade de Deus, nosso Pai. Não aliar com o mundo. Nós, como ovelha de Jesus Cristo, fomos chamados por Deus e por isso precisamos fazer a diferença. É tão maravilhoso quando a pessoa chega no local e diz assim, aquele rapaz ali, aquela senhora, aquela jovem ali é uma serva do Senhor. Realmente é diferente. Aqui no trabalho ele fala coisas realmente, coisas que edificam, não fala de derrota, não fala mal de ninguém. Realmente nós temos que ser diferentes, meu querido, que nós somos chamados por Deus para isso. O que devemos fazer, meu querido? É procurar fazer sempre a vontade de Deus. Foi Ele que nos tirou das trevas, e foi Ele que nos colocou na posição de filhos de Deus. É Deus. Então, você que foi chamado por Deus, você é um filho de Deus, tem que ser diferente, não pode se igualar com as pessoas do mundo. Devemos viver a nossa vida fazendo sempre a vontade do Pai. Será que nós estamos fazendo a vontade do Pai? Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus disse que quem faz a vontade de Deus se torna família dele. Então, preste bem atenção, foi o próprio Jesus que disse. Quem faz a vontade de Deus se torna família dele. É irmão, é irmã. Então, é família de Jesus. Você quer ser família de Jesus? Então, o Espírito Santo de Deus tocando no seu coração, você vai começar a fazer a vontade do Pai. A palavra de Deus nos diz em Marcos capítulo 3, versículo 35. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Então, precisamos fazer a vontade do Pai. Então, meu querido rádio ouvinte, você que está nos ouvindo nessa hora, quem sabe você tem feito a sua vontade somente, fazendo a vontade da carne, o desejo da carne. Isso é muito perigoso. E quando nós fazemos a vontade da carne, fazemos a vontade do mundo, nós não fazemos a vontade de Deus. Se torna difícil. Como filho de Deus, devemos fazer a vontade do nosso Deus que nos chamou. Nós somos filhos dele porque ele nos chamou. Isso é que é de grande importância, meu querido. O apóstolo Paulo, ele nos relata que ele foi chamado por Deus para ser apóstolo de Jesus. É verdade. É o Senhor que nos chama. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, a parte A, diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Que maravilha. É da vontade de Deus que você se arrependa nesta tarde dos seus pecados e comece a buscar mais as coisas espirituais. Deixe um pouco as coisas do mundo, se afaste de Deus. Sempre eu digo ali na igreja, na Coroa do Meio,
que quando nós estamos se aproximando mais de Deus, nós estamos deixando o inimigo mais para longe, mais para trás. E quando você não faz a vontade de Deus, você está se aproximando do inimigo. Por isso é bom fazer a vontade de Deus. Meu querido, mas foi do próprio Deus que chamou ele para deixar os prazeres do mundo, as coisas do mundo, meu querido. Então, em seguida, Paulo deixou o mundo e procurou fazer sempre o que é agradável a Deus. Paulo, ele fazia as coisas erradas. O velho homem, Saulo, ele fazia a sua própria vontade e a vontade do mundo. Paulo era um perseguidor do povo de Deus. Que maravilha, viu, senhor? Você que está ouvindo aí, que maravilha saber que o Saulo, perseguidor do povo de Deus, Saulo tinha carta ali nas mãos para perseguir, para prender o povo de Deus. Mas realmente a grande maravilha que eu digo, que Saulo ele teve um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, quando Saulo foi para perseguir o povo de Deus. Estevão já era morto ali, porque Paulo já perseguiu Estevão também. Foi apedrejado. Mas, meu querido, no caminho de Damasco, a maravilha aconteceu na vida de Saulo, que era perseguidor. Saulo não estava fazendo a vontade de Deus, não. Saulo estava fazendo ao contrário. Mas Saulo teve um grande encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, onde viu aquele clarão e ouviu a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí Saulo disse: quem és tu, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus, Saulo. Eu fico maravilhado com isso, meu querido, porque quem perseguia o povo de Deus está perseguindo é a nós, é o cristão, meu querido. Jesus nessa tarde está chamando você, rádio ouvinte, para fazer a vontade de Deus. É muito importante que estejamos fazendo a vontade do Pai, meu querido. Isso é que é muito importante. O próprio Jesus ele nos deu um grande exemplo. Ele veio aqui a essa terra somente para fazer a vontade do Pai. E ele fez a vontade de Deus até o fim, meu querido. Jesus, o apóstolo Paulo e muitos do passado fizeram a vontade de Deus e se deram bem, meu querido. Ninguém nunca ouviu dizer que alguém fez a vontade de Deus e se deu mal. Não, de maneira nenhuma. Quem faz a vontade de Deus serve para a vida eterna, meu querido. Será que temos feito a vontade de Deus? Eu quero que você raciocine como é que anda a sua vida espiritual nessa tarde. Nessa tarde, Deus possa falar através do seu Santo Espírito que você precisa se arrepender e mudar a sua atitude, o seu modo de agir, de conversar, de falar, de criticar. Não passe a fazer a vontade do Pai. Enquanto há tempo, que nós estamos vendo que o tempo está cada vez mais curto. Então, meu querido, precisamos fazer a vontade de Deus. Sabemos que muitos só têm feito a vontade da carne, do mundo, assim como foi Saulo. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 6, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, meu querido, não devemos agradar o mundo, ao homem. Não, não faça coisa para agradar o homem, não. Que o homem também nem agradece, meu querido. E só vem decepções quando você deixa de agradar a Deus para agradar o mundo. Só vem decepção na sua vida. Comece a fazer a vontade de Deus, agrada as coisas de Deus. Nós, como servos de Cristo, devemos de coração fazer a vontade de Deus, como diz o texto. Precisamos fazer a vontade de Deus de coração, meu querido. Não adianta você ir para a igreja puxado, nós sabemos disso. Que muitas vezes os pais querendo levar os filhos e não, você tem que vir. Não, você tem que vir para a igreja hoje. Não, se não for lá que você vai ter comigo. Não, não adianta forçar. É o Espírito Santo de Deus é quem faz a obra. Comece a orar mais pelo seu filho. E fale do amor de Deus para ele no tempo certo, na hora certa. E aí você vai ver a grande maravilha. O seu filho vai voltar, quem sabe, a fazer a vontade do Pai que não fazia antes. Crê, meu querido. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nós temos no coração esse pensamento que nos diz a palavra, meu querido. Nós, como servos de Cristo, temos que fazer a vontade de Deus. Mas eu quero que cada um responda para você mesmo. Será que temos feito a vontade de Deus no nosso coração? Será que nós temos feito a vontade do Pai? Analise se você tem feito mais a vontade de quem? A sua vontade, a vontade do mundo, os prazeres da carne, ou você tem feito a vontade de Deus? Uns até vão à igreja só para cumprir assim uma obrigação, mas não querem fazer a vontade do Pai. Isso não é fazer a vontade do Pai quando você vai à igreja forçado.
quando alguém forçou você para a igreja, isso você não está fazendo a vontade do Pai. Você só vai para a igreja com alegria, como diz o salmista, alegria, como disseram, vamos à casa do Senhor, quando o Espírito Santo de Deus tocar na sua vida. Quem sabe você, rádio ouvinte, é um morto. Ai, pastor, você está dizendo que eu sou morto? Não, meu querido, quer dizer para você, quem é morto? Morto é aquele que não tem a vida. Quem é um morto? Aquele que não tem Jesus. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o Senhor Jesus que é a vida. Então, quem não tem Jesus é um morto. Interessante que alguém perguntou, disse, Jesus, eu quero te seguir, mas primeiro eu quero enterrar meus pais. E Jesus respondeu para aquele homem, deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Venha e me siga. Então, que nesta noite, nesta tarde, nessa manhã, durante o dia, durante a semana, no dia a dia da sua vida, procure buscar fazer a vontade do Pai. Porque fazendo a sua própria vontade, você está fazendo a vontade do mundo. Mas, meu querido, eu quero dizer para você, meu querido, que é muito importante. Porque muitos até vão à igreja fazendo a sua, esforçado para fazer a vontade do Pai, mas vá de coração. Uma das vontades de Deus é que sejamos santos. Deus quer que você seja uma pessoa santa. E nós sabemos, meu querido, sabe quando é que nós vamos tornar uma pessoa santa? Verdadeiramente. Que nós somos falhos. Você falou, pastor, que no começo do programa, que todos nós pecamos. Como é que você quer ser uma pessoa santa? Sabe quando é que nós vamos ser uma pessoa santa? Quando essa carne de pecado, um dia, ela descer ali ao túmulo, então, e nós vamos ser uma pessoa santa. Mas precisamos já aqui na terra buscar a perfeição, ser uma pessoa santa. Deus quer que sejamos pessoa santa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então é vontade de Deus que você seja uma pessoa maravilhosa, santa, na presença de Deus. O nosso Deus, ele ama o pecador. Ele ama você, meu querido, mas ele aborrece o pecado. É o que você está fazendo, a coisa errada que você está fazendo, é que Deus não está agradando. Meu querido, Deus, meu querido, anda realmente olhando a vida das pessoas. Quantas pessoas têm se distanciado de Deus? Deus tem contemplado, quem sabe, você, meu querido irmão, que tem buscado a presença de Deus, fazendo a vontade do Pai, você está fazendo a melhor coisa da sua vida, meu querido. Que nós estamos passando alguns dias aqui na face da terra. Nós vamos ter um encontro com o Senhor breve. O homem que faz a vontade da carne, ao mesmo tempo, quer fazer a vontade de Deus, não pode, de maneira nenhuma. No Novo Testamento está escrito que ninguém poderá servir a dois senhores, nos diz Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiar um e amar ao outro, ou se dedicar-se a um e desprezar do outro, não poder servir a Deus nem a Mamon. É verdade. Eu não vou citar nome de ninguém, mas essa semana tem uma pessoa que até disse, que eu queria vir para a igreja, mas eu queria também participar de uma banda aí, eu queria ganhar um dinheirinho trocado, e me perguntou a mim, pastor, eu não vou empatar de ir para a igreja não, mas eu quero durante a semana aí, alguns dias aí, eu quero participar aí de umas bandas de forró, que eu quero ganhar um dinheirinho, alguma coisa para completar. E eu respondi para ele, você é quem sabe, peça orientação a Deus, peça orientação à sua família, à sua esposa, porque nós não podemos servir, eu disse a ele, a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. E peça a Deus uma orientação. Se Deus disser que vai, se sua esposa disser que você vá, se seus pais disser que vai, então você deve ir. Meu querido, quem não está fazendo a vontade de Deus, podemos dizer que está andando de contramão realmente à vida espiritual. Se você está fazendo a vontade de Deus, você realmente está na presença do Senhor, está agradando ao Senhor. Quem faz a vontade de Deus não se molda os padrões desse mundo de maneira nenhuma, meu querido. Como diz o Salmo 23, não se senta na roda dos escarnecedores, não. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei é meditar de dia e de noite. Para que andar na roda dos escarnecedores, depois ir para a igreja pensando, enganando a Deus? Não, de maneira nenhuma. Que nessa tarde o Espírito Santo de Deus fala no seu coração. Quem faz a vontade de Deus sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Quem faz a vontade de Deus realmente sabe que em tudo tem a graça de Deus na sua vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Então nós temos que dar graças a Deus, nós temos ensinado ali na Coroa do Meio. Nós temos que dar graça por todas as coisas. E eu tenho até pregado aí, de a pessoa diz, eu estou passando por essa situação, dê graças a Deus. E eu passei 27 dias internado ali no Hospital de São Lucas, e vi a enfermidade de uma cirurgia que eu fiz, de rins, e realmente eu dei graças a Deus, não pela situação, mas realmente porque eu sei, digo, quem sabe, se eu não estivesse nessa situação, em que local eu estaria? Então, que nesta tarde você possa reconhecer que você é pecador, você precisa fazer a vontade de Deus, e porque quem faz a vontade de Deus permanece com Ele para sempre. Que você possa ter esse encontro com o Senhor Jesus nessa tarde. Se arrepende dos seus pecados. O mais importante para o cristão é estar de acordo com a vontade de Deus. Não adianta estar com a vontade de ninguém, meu querido, nesse mundo. Precisamos estar dispostos a abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do Pai. Meu querido, precisa abrir mão dos seus desejos, das suas paixões. Deixe para um lado. Comece a fazer a vontade de Deus. E aí você vai ver que você vai ser bem-sucedido na sua vida. E não somente aqui, mas eternamente. A palavra de Deus nos diz claramente em João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, disse Jesus. Então Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E eu quero orar por você, meu querido rádio ouvinte, nessa hora. Quem sabe você anda realmente triste, cabisbaixo, mas eu quero dizer uma coisa para você, a única solução é Jesus Cristo. Ele ama você. Peça perdão ao Senhor. Peça para que Ele possa realmente perdoar os seus pecados. Pai querido, nesse momento, em nome de Jesus, abençoa grandemente essa pessoa que está nos ouvindo nessa hora. Que Deus possa falar ao coração dessas pessoas, meu Deus. Que Ele se arrependa dos seus pecados e comece, meu Deus, a fazer a vontade do Senhor. Quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, a vontade da carne fica para trás. E aí nós estamos mais perto do Senhor. E assim nós se deleitamos do Senhor. Pai querido, sei com esse homem, com essa mulher que está nos ouvindo nesta tarde. Perdoa os pecados dessas pessoas, meu Pai. Ajuda ele, o Espírito Santo de Deus, entre no coração dele, dessa pessoa que está temente ao Senhor, que está se arrependendo dos seus pecados. Nós oramos, já agradecido, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que diz aqui em Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, amados irmãos, o Senhor Deus nos colocou neste mundo, não foi por acaso, não é? Porque muita gente diz, você ficou grávida por acaso. Eu mesmo, depois de 12 anos que tinha tido um filho, eu fiquei grávida. Aí as pessoas diziam, você com essa idade, grávida, foi por acaso. Eu disse, não. Foi Deus quem quis. Foi Deus quem escolheu que essa criança viesse para o mundo e que fosse uma bênção, e que realmente é uma bênção na minha vida, na vida da nossa família. Então, Ele tem um plano para cada um de nós. Então, Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. Sua vontade é que todos o conheçam e alcancem a salvação. E uma vez salvo, que sejamos membros do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Cada um desempenhando seu papel de acordo com os talentos que o Senhor deu a cada um de nós, para que assim se cumpra a missão da igreja, que é adorar e servir ao Senhor, levando sua palavra para aqueles que ainda não o conhecem. Então, Deus, Ele nos trouxe, né? Não foi como aqui a palavra diz, não foi por acaso. Deus tem um plano na sua vida, não é? Mesmo que você acha que aquela criança nasceu
e foi num tempo difícil, como aconteceu conosco. Tivemos um filho no tempo mais difícil da nossa vida. E a gente triste, porque ficamos grávidos num tempo difícil, mas Deus tinha um plano na vida daquela criança e Deus não mandou ele por acaso. E graças a Deus. E ele está aqui ainda no meio, entre nós. E novamente Deus ressuscitou, deu nova vida a ele, porque o ano passado ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Mas Deus deu a vitória e meu filho está aqui, vivo, louvando a Deus, sem nenhuma sequela. Glória a Deus.